Bom, a Vivian está lançando este livro, Com Vista para o Kremlin, a Vida na Rússia Pós-Soviética. A Rússia, na verdade, a nova Rússia é muito nova, tem 20 anos. Vão ser completos agora em dezembro. Pois é, daí eu queria saber de você justamente essas particularidades que você, como ninguém, vai saber dizer desta transição, dessa nova Rússia, o que temos de resquícios e o que tem de que não se encontra no resto do mundo, por exemplo. Eu acho que a União Soviética ela ainda é muito presente na Rússia contemporânea, né? Os 20 anos são pouco para a gente poder ver uma mudança absolutamente radical no comportamento das pessoas. Você vê que existe uma nostalgia entre os mais velhos. O Partido Comunista ainda tem 10% agora nas eleições parlamentares que vão acontecer em dezembro, 10% dos votos. Você tem uma mentalidade muito soviética ainda, conceitos soviéticos que permeiam uma sociedade que aos poucos vai se tornando capitalista. Por exemplo? Você tem, por exemplo, conceitos que as pessoas não entendem, do tipo... a burocracia é uma coisa ainda muito forte. No Brasil existe burocracia, mas a burocracia lá ela é muito forte. Você, para viver como jornalista na Rússia, você precisa de um visto, você precisa de o seu credenciamento junto ao Ministério de Relações Exteriores, você precisa de um registro na polícia. São coisas que tornam a vida muito pesada, né? Olha, coincidentemente, eu estava na Rússia o mês passado. E a primeira noite no país, o nosso passaporte vai para a recepção do hotel e some por 24 horas. Para conseguir o registro na polícia, exatamente o isso. Para saber onde você está, né? Isso é uma coisa ainda muito antiga. E na saída do hotel depois tem um certificado para dizer, atestamos que ele estava aqui durante esses dias todos. Quer dizer, e se você é parado na rua sem aquele papel, você certamente terá problemas. Então, assim, você tem que ter... Eu certamente não andei com papel na rua, mas... Não, mas essas coisas da União Soviética, você ainda vê assim, a história é muito forte lá, né? Por exemplo, o metrô, que é deslumbrante. Lindíssimo. Lindíssimo. Você tem 182 estações agora, um metrô que atende 9,2 milhões de pessoas. Isso é uma herança soviética muito importante. Você tem esse metrô que é lindíssimo, foi construído durante a União Soviética para o povo. Então são estações com os melhores materiais, com mármore, com lustres. Uma homenagem ao proletariado, exatamente. Vamos dar essas estações. Isso é uma coisa muito presente. Nos conceitos do dia a dia, as relações capitalistas, elas estão presentes, mas ainda tem algumas coisas que puxam um pouco os negócios para trás. Você conversa com empresários, eles têm um pouco de medo da incerteza jurídica, contratos que às vezes não serão realizados na sua plenitude, quer dizer, eles não têm continuidade, ou às vezes tem uma fiscalização que você não sabe o que esperar dela. Está mudando. Você vê que o país vem crescendo. Nos anos Putin, os 10 anos Putin veio crescendo a 7% por ano, que é um crescimento bastante expressivo. Depois veio a crise global. Mas é um país que vem mudando aos poucos. Mas é difícil, né? Quando você fala em nostalgia entre os mais velhos, isso causa uma separação de gerações muito maior do que você vê no resto do mundo? Uma diferenciação entre as gerações? Talvez. Talvez. Você vê que os jovens, eles não têm... Você já tem hoje uma geração russa que não tem memória da União Soviética. São pessoas de 20 anos que vão saber pelos pais, né? E estão ali querendo consumir, que foi uma coisa que na cabeça das pessoas funcionou, né? Antigamente você não tinha acesso a variedades de produtos. Até uma amiga minha dizia, pois é, eu queria comprar um creme para passar para mordida de mosquito, não tinha. Então, quer dizer... Agora você pode consumir e tudo mais. Eles estão acostumados com os gadgets, né? Tem celular, telefone, sei lá, iPhone, iPad, computadores, etc. Que é uma coisa que as gerações anteriores não tinham. Mas as gerações anteriores sentem falta daquela proteção do Estado, do saúde para todos igual, né? Nas mesmas bases, da educação muito... severa e que todos tinham, do acesso à educação, do acesso à cultura. Quer dizer, mas são vivências que os jovens, por exemplo, não têm muito como dar valor, porque eles não passaram por isso, né? Eles ouviram falar. Sim, claro. Claro que tem as coisas ruins,
mas a gente também tende a relevar. Eu notei, assim, conversando com as pessoas mais velhas, participei até de uma manifestação de comunistas, eu tive na Rússia na semana passada para preparar umas reportagens para o jornal, e na manifestação dos comunistas a gente vê que eles esquecem um pouco, né, do passado. Você pergunta assim, quais são as grandes vantagens daquele tempo? Fala-se de educação, de saúde, da previsibilidade da sua vida.